Olá a todos, eu sou Luciana Velar, da Clave Consultoria, e estou aqui hoje para mais um episódio imperdível do Podcast Log. A gente está gravando agora o 30º episódio da série, da terceira temporada, não é? É isso mesmo, esse aqui é o maior podcast da logística brasileira, impactando aí 3,5 milhões de pessoas, trazendo conteúdo, trajetórias, carreiras, superações de grandes empresários, de grandes executivos, de grandes gestores da logística brasileira. Bacana. E hoje a gente está aqui com alguns convidados interessantes, não é? Exatamente, empresas aí bem conhecidas, outras talvez vocês não vão associar, mas que é bem importante no nosso ecossistema, bem interessante. E eu acho que o mais legal também, David, é porque são de segmentos bem diferentes, né? Bem diferentes. Então eu acho que a conversa vai ser bastante complementar aqui hoje, né? Como sempre, né? Convidados de alto gabarito. Não, aqui só entra assim, né? Exatamente. Ou como eu gostava de falar antes, né? Alto garbo e elegância, pessoal de primeira linha. Aliás, você está hoje assim, né? Muito obrigado. Saindo daqui eu tenho um compromisso importantíssimo, já para ir na logística não para, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá então apresentar esses nossos convidados, né? Bom, hoje aqui conosco a gente tem o Pedro Carvalho, que ele é diretor de operações e experiência do cliente na MSD Saúde Animal. E também a gente tem o Márcio Lino Júnior. O Márcio, ele é gerente sênior de logística na Eucatex. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Uma honra tê-los aqui conosco hoje. Valeu. Obrigado pelo convite. Que bom, gente. Olha, a gente começa com uma breve apresentação de vocês. Quem começa? Márcio. Meu nome é Márcio, eu tenho 41 anos, sou pai da Helena, noivo da Vitória, me caso agora em junho. É verdade, parabéns. Importante. Trabalho com logística há 20 anos, passei por alguns segmentos aí dentro da logística. Então aí, sempre aprendendo e tentando ajudar as empresas onde a gente passa, os profissionais que a gente conhece. Muito bem, muito bem. Boa, eu sou o Pedro, pai do Dudu e do Chico, tenho meus pequenininhos, marido da Ana, a gente está junto há 17 anos. Trabalho entre logística, operações, supply chain aí há 20 anos. Eu gosto de dizer que hoje eu estou como diretor da MSD Saúde Animal e é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que muito legal, bom. Gente. Quero aproveitar até para fazer um agradecimento especial desse podcast, que é a realização do painel logístico, e agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é a Bertolini, Emplaca, Bisuang Brasil, Doc Steel, Kaizen, R2 Barcode, Richa Soluções, Instituto Painel Logístico e Clave Consultoria. Muito nossos apoiadores aqui que fazem toda essa roda girar, faz tudo acontecer aqui dentro. E que deixa esse podcast muito mais interessante, né? Trazendo gente bem legal aqui, muito, né? E você que está nos assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar, dar seu joinha, compartilhe com a sua rede profissional, que vai ter muito conteúdo bacana, muita coisa legal. Quais plataformas mesmo que a gente está? Estamos hoje na Amazon Prime, Spotify, siga nosso canal no YouTube, se inscreva lá, vai ter muita coisa bacana para vocês. Bacana, muito bem. Gente, vamos então, agora que já aquecemos os motores, vamos começar? A gente começa de leve, tá? Então a gente começa assim, querendo entender um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? E como que vocês começaram a vida, né, profissional de vocês na logística? O que inspirou vocês a escolher essa carreira? Boa. Posso? Vamos revezando. Vocês vão revezando, isso aí. A gente estava até discutindo antes, né, que eu acho que a maioria das pessoas acabam caindo de paraquedas ali na logística. 99,9%. Eu acho que para mim não é diferente. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, eu queria trabalhar na manufatura. Aí eu fiz um processo de entrevista na P&G e eles falaram assim, olha, não tem manufatura, mas tem logística que é quase a mesma coisa. Tá ali, né? E eu caí nessa, comecei ali como estagiário em transportes, depois fui efetivado, supervisor de transportes, e eu sempre tive essa vontade assim, de ir para manufatura. Aí eu dei um passinho ali a mais em direção à fábrica, eu assumi a logística da fábrica, tinha 27 anos, 300 pessoas da minha organização, eu estava aprendendo ali de fato a ser um líder, né? E chegando mais perto ali da manufatura, eu falei, putz, eu acho que eu gosto mesmo de logística. Eu gosto mesmo de logística. Então,
Eu fico mais ali 3 anos nessa posição ali de líder de operações ali da parte logística da fábrica. Aí depois eu passo por Customer Service, aprendo de fato como o nosso negócio funcionava. Acho que tive o prazer de trabalhar com a maioria dos varejistas aí do Brasil, com as grandes farmas, distribuidores. E aí depois de, acho que 15 anos nessa jornada da P&G, eu faço o movimento para onde eu estou hoje, na MSD, cuidando de uma operação super interessante, que é trabalhar com agro, trabalhar com uma cadeia fria, trabalhar com uma pulverização de 10 mil clientes, que são um grande desafio e um prazer enorme de liderar. Você tinha comentado a questão das vacinas que vocês fazem, que às vezes talvez a MSD o pessoal não associe muito a importância que tem no mercado hoje a empresa. Exato. A MSD é uma empresa centenária, né, com base ali nos Estados Unidos, e se eu não me engano, tá, a cada 10 vacinas que a gente tomou ali ao longo da nossa vida, 6 foram desenvolvidas pela MSD. Então, tem um propósito muito forte por trás do que a gente faz ali de criar ciência, criar inovação, entregar saúde. E no nosso caso da saúde animal, a gente entregar saúde e bem-estar animal também. Bacana, isso é importante. E esse mercado pet está em alta, né? Muito, Tá né? muito em alta. Então é Muito. importante ter uma empresa que se preocupe não só com o ser humano, mas também com a questão de pets em geral. Isso é bem bacana, parabéns. Exatamente. E bacana porque esse mercado ele é muito presente no Brasil, né? Quando a gente pensa no assunto de agronegócio, né? Então é alguma coisa que está um pouco longe da nossa realidade, Exato. né? Dos centros urbanos, mas tem um mundão aqui dentro do Brasil, né? Nesse mercado. E imagino que os desafios não são poucos. Total. A gente, acho que a gente fornece, a gente é o supermercado do mundo, né? A gente fornece carne, leite, né, para ovos. Somos os grandes exportadores, então tem uma potência do nosso agronegócio, que por um lado é muito bacana, muito orgulho, né, de poder fazer parte, por outro também traz uma série de desafios, né? Sim. A gente tem 10 mil pontos de entrega, muitos deles em áreas rurais. Quando meu chefe pergunta, eu falo assim, área rural é assim, Imagina. estrada de terra quando o Waze não chega, sabe? Logística deve ser uma coisa fantástica. Esses são os desafios que a gente tem que percorrer numa cadeia que é majoritariamente fria, né? Então, transportando vacina, a gente Sim. em 2 dias precisa sair do nosso CD Num e país estar dentro da continental, geladeira que é do nosso, cliente. cheio de dificuldades, cheio de desafios. Com o transporte majoritariamente rodoviário, Rodoviário, né? exatamente. Bem É bem divertido. A gente quer saber Imagino. mais disso daqui a pouco, Boa. hein? Conta pra gente agora, Márcio. Conta a tua história. Eu sou do paraquedas também, né? Eu, antes de trabalhar com logística, trabalhei 7 anos com design gráfico. Minha primeira formação é técnico em publicidade. Era muito contente com isso e tal, mas precisava alavancar a minha vida e ganhar um pouco mais, e fui me inteirar, procurar, e entendi que a região onde eu estava morando ali, Jundiaí, era um eixo que estava se desenvolvendo lá há 20 anos atrás como um eixo logístico. Prestei vestibular e passei para logística. Um tempo estudando, me candidatei a uma vaga de estágio na Neumayer, empresa do setor automotivo. Me apaixonei, assim, logo de cara, gostei muito. Você tinha lá, né, muito incentivo a demonstrar seu trabalho. Acho que isso foi o que me cativou, assim, porque no design gráfico e arte final que eu fazia, eu materializava as coisas, né? Então, vou fazer um outdoor, você via na rua depois. Vou fazer um jornal, você via o jornal impresso. E lá dentro da logística você planeja e faz, muitas vezes você refaz o planejamento, mas você materializa as coisas. Eu acho que eu gostei da logística por conta disso, da materialização, né? De você encontrar um cenário, transformá-lo e entregar um cenário melhor. E aí minha trajetória foi mudando, né? Tive uma experiência diferente, fui da Neumayer para TOTUS, fui implantar sistemas, gostei demais também. Eu brinco que eu voltaria para todas as empresas que eu já trabalhei. Então era cada dia num cliente, visitando clientes diferentes, sistemas diferentes, então oportunidades de aprendizado diferente, só que eu era um observador da logística, eu estava estudando e observando, você não interferia tanto nos processos do cliente, você trabalhava ali com a questão sistêmica. E aí chegou um momento que eu falei, ou eu vou migrar para a TI aqui, me desenvolver mais nisso, ou eu vou enfiar o pé na logística de vez.
E aí resolvi sair da TOTVS, acabei indo para um cliente, é um movimento que acaba acontecendo bastante, que precisava desenhar um departamento logístico. Existiam os processos ali e tal, era uma empresa menor, mas que não tinha tudo desenhado exatamente o departamento de logística. Então tinha que criar o departamento de logística. E adorei, porque daí você faz do zero papel, eu volto pro design, né? Gostei bastante. De lá eu fui para a AGV, multicliente, trabalhei com saúde humana, saúde animal, projetos de transporte e armazenagem, então fui como analista de projetos para lá. É uma escola, até hoje, muito bacana. Fui para a Gafor, transportadora, um outro tipo de segmento. Quando eu estava na AGV, a gente fazia muito projeto de escritório, teve uma viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul e o gerente do CD me pegou de jeito ali e falou: Márcio, você fica me ligando aqui para validar projeto, faltando 30 minutos para responder o bid. Cara, não dá, você interfere na minha operação. Você precisa estar mais próximo da operação. Eu voltei para São Paulo, para Vinhedo, falando: olha, vou pegar o note, vou trabalhar lá de baixo, tá? Descer do escritório um pouco para já pré-validar algumas coisas. Não, ok. E aí deu certo, né? Algumas coisas, mas depois eu fui para a Gafor, que é uma operação que você ia para a rua. Todo projeto tinha visita técnica. Então você viajava junto com um coordenador de operação, ia tomando nota para depois fazer o projeto. Da Gafor eu recebi uma proposta para Via Varejo, na época Via Varejo, para montar um time de projetos de distribuição, aí focado em transporte, criar os indicadores de transporte, criar um programa de avaliação das transportadoras. Foi minha primeira vez como gestor, de fato, tive time, tive que montar time. Então, foi bacana, passei 5 anos lá, enfrentamos algumas crises econômicas na ocasião. Depois veio uma proposta para a Tokstok, ampliando o escopo, aí com negociação de frete junto também, então uma oportunidade de aprender algo novo. E varejo, né? E varejo, da Tokstok fui para a Sonepar, B2B completamente, atendendo indústria, outra oportunidade de criação, criar uma transportadora interna e tudo mais. Um momento de transformação, eu gosto desses momentos de transformação. E de lá eu vim para a Eucatex. Estou na Eucatex, vai fazer 1 ano agora em junho, na posição que eu estou. Tem um time de 280 pessoas lá, toda a armazenagem e expedição da Eucatex, tanto tinta quanto o perfil de madeira. A gente tem trabalhado lá para trazer melhoria para esses processos, visibilidade para algumas coisas da logística. Acho que a gente precisa, enquanto profissional de logística, comunicar melhor o que a gente faz. Às vezes ainda, para a gente, ok, você fala, você entende, você sabe da dificuldade e tudo mais, mas para outras áreas da empresa não necessariamente a sua dificuldade é percebida, ou o benefício que você traz é percebido. Você sente, reduziu o prazo, de 5 para 3 dias, que legal, bacana, tal. Tranquilo, né? Tranquilo. Mas como que você faz isso e garante a qualidade da entrega, né? Então é isso que eu venho fazendo nos últimos 20 anos. Mas não tem como, toda vez a gente cita aqui o raio da pandemia, né? Mas sim, é um fato, a pandemia realmente mudou muito a percepção logística de lá para cá, né? A gente vê que a logística depois da pandemia é outra, e realmente é outra, né? Processos que mudaram, tecnologias que chegaram, inovações que foram aplicadas, né? Eficiência que aumentou, né? Surgiu fortemente a questão do home office, agora está voltando o pessoal para o escritório novamente. Então tem todo um fato, né? Hoje a empresa não consegue mais fazer uma reunião só com comercial, marketing, administrativo. Se não tiver a logística na mesa, a coisa não anda, né? É bem por aí. Ainda bem. E o que eu acho que durante a época da pandemia, acho que a logística ganhou um protagonismo muito grande, né? Porque era quem estava na rua, quem estava sustentando todo mundo que estava em casa, né? Então, a logística teve que mostrar todo o seu valor ali. E eu acho que ganhou um lugar, sabe, de destaque na mesa, né, principal, na mesa de discussão. Acho que a nossa experiência como consumidor mudou, porque a gente precisava receber as coisas em casa, então a gente passou a ser mais criterioso com isso. E enquanto operação de logística foi uma loucura, porque na época eu estava na Tokstok, fecha todas as lojas, agora pode abrir loja. O que a gente vai fazer? Vai entregar, não vai entregar? Como vai na casa do cliente? Então foi um momento de tomar decisões importantes ali e que o profissional de logística foi bem exigido na ocasião, porque e aí, vocês conseguem fazer? Dá conta de entregar? Não dá? O que vai acontecer, né? Além do cuidado com as pessoas, né? Porque imagina esse que detalhe aí importantíssimo. O setor não parou
né? E vocês ainda tinham o desafio de lidar no dia a dia ali com o risco da ausência das pessoas, delas ficarem doentes, inclusive. Sim, né? e teve, para vários segmentos, aumento de volume. A Tokstok passou a vender muito mais durante a pandemia. O pessoal estava em casa e, vou renovar, vou criar um escritório aqui. Exato. Aí o Catex, eu não estava lá na época, mas também não parou, porque ela fornece painéis para montagem de móveis, então a indústria moveleira cresceu. Né? Algumas deram destaque, né? Moveleira, Sim. construção, construção enfim, uma civil. série de indústrias deu uma alavancada boa na pandemia, né? É. Isso é interessante. Ô Pedro, na sua carreira toda, nesse tempo que você vem, né? Sua carreira bem bacana, você citou agora há pouco. Qual o maior desafio que você teve? Como você superou isso? Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Cara, eu acho que o meu maior desafio talvez tenha sido quando eu justamente falo que eu fui para a fábrica, né? Que eu passei a ter uma organização ali de 300 pessoas, de você ser visto ali por 300 pessoas como líder e você ter que se transformar ali nesse líder, né? Você entender que você não lidera só na reunião, só no PowerPoint, só na estratégia, né? Essa é a Como parte você falou, fácil, né? Tem que estar presente, tem que estar ali no chão de fábrica, tem que conversar com as pessoas, tem que entender, tem que suportar, né? Acho que essa foi a maior, assim, que eu sinto transformação ali que eu tive, na qual eu digo que eu me transformei num líder, assim, porque de fato eu aprendi que mais do que eu falava para fazer, assim, o mais importante é como as pessoas me percebiam, né? Sim. Como que o Pedro gasta o tempo dele, né? Como que ele toma a decisão, e você fazer isso de uma forma muito consistente com a sua estratégia, que de fato que acho que facilitou a transformação cultural que eu consegui fazer nessa posição, e que sofri um pouco, mas hoje me orgulho muito Isso é importante. que conseguimos fazer. Nesses momentos que a gente é colocado à prova, né? Eu acho que são os momentos de maior crescimento, né? Porque a parte técnica você domina. Agora, toda essa parte relacional, né, com as pessoas, e você entender o quanto que você é exemplo para elas, o cuidado que você tem que ter com as palavras, né, como você se movimenta. Se você faz um Gemba, de você dar o exemplo de pegar, né, algo que está ali no chão, né, isso tem um impacto enorme, né, diante das 300 pessoas que estão ali te assistindo, né? Exatamente. Sim. Era um momento que ali 1 hora do meu dia era, cara, não tem... O que eu tenho para fazer agora? É rodar a operação. É isso. É pegar o pallet quebrado ali do chão, conversar com as pessoas, ver se o checklist está preenchido, né? É isso, no final acho que é isso que é... Lidar com pessoas não é fácil. Imagina 300 pessoas, cada um com a sua personalidade, com seus problemas do dia a dia. Não é fácil. Não é fácil. Desafio. E você, Marcelo, como é que foi o maior desafio teu na sua carreira, a maior superação? Eu acho que foi meio similar, assim, né? Quando eu saí da Gáfora e fui para a Via Varejo, na ocasião, montar um time pela primeira vez. Bem reduzido, eram 6 pessoas, né? Então, ok, agora tenho gestão sobre 6 pessoas. E isso foi 2014, e no ano seguinte foi um ano de crise muito forte. Então, hoje a gente fala layoff, na época falava facão. Então, foi um ano de facão, onde a gente precisou reduzir quadro, reduzir custo como um todo. A logística tinha seus projetos lá para redução de custo e melhoria operacional, mas a gente tinha também que reduzir quadro de pessoas. E eu era recém-pai, né? Recém-chegado no trabalho, não tinha 1 ano de empresa ainda, e passando por esse processo. Eu fiquei bastante preocupado. Na ocasião, acho que eu cheguei a transparecer muito isso para o time. Assim. Eu não sei se eu consegui passar a confiança de que, olha, é uma fase e vai passar, porque eu estava realmente, de fato, muito preocupado, porque era o cenário que eu estava vivendo ali junto com eles, né? Mas, no fim das contas, superamos. Fizemos as reduções que precisaram ser feitas, trabalhamos o que precisou ser trabalhado. Teve um ano um pouquinho melhor, outra crise, assim vai. Mas ter, de fato, um time, pessoas que chegam lá de manhã com as suas preocupações, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você tem que conversar. Eu gosto muito de conversar, às vezes eu acho que eu sou próximo demais até dos problemas, assim, mas esse momento chave de 2015 para mim mexeu bastante, assim. E é bacana até, né, você como líder trazer aqui, né, para quem tá escutando e vendo a gente, esse momento de vulnerabilidade, né?
de Acontece. você dividir isso com as pessoas, né? O que eu ia comentar é que eu acho que é um equilíbrio, né, um balanço que você precisa ter entre ter a confiança, né, na estratégia, a confiança que estamos no caminho certo, que você precisa passar, mas também demonstrar a sua vulnerabilidade. Exato. Você também é um ser humano, né? Você Exatamente, não é intocável, né? Você está num cargo de liderança que você... Se você não for É o um senhor pouco de tudo, vulnerável, né? ninguém vai Exatamente. acreditar em você, né? É isso Fala, esse mesmo. cara é um robô, né? Não é uma É. pessoa, né? É isso mesmo. É um balanço. E o papel da liderança, nos últimos tempos, tem tido um impacto muito mais forte, né, na condução dos processos, condução de equipe, né? Sim. Hoje o líder tem um fator fundamental. Como é que vocês enxergam essa questão? Cara, assim... Precisando até pensar, né, velho? Pode ir pensando, posso ir falando? Vai você que você pensou mais rápido. Cara, né? assim, eu dei muita sorte com as minhas lideranças. Então, eu tive lideranças de fato inspiradoras, assim. A gente estava falando agora há pouco do episódio do Marcelo Lopes, ele foi meu vice-presidente na Via Varejo, de Clay Remorini foi meu diretor lá, Francisco Tarosso, Natália, uma série de pessoas que passaram ao longo da minha carreira. Eu devia citar o nome de todo mundo, perdão se eu não cito o nome de todos, mas eu tive grandes pessoas e elas ajudavam muito. E você via a verdade no que elas estavam fazendo. Casa um pouco com o que a gente estava falando da vulnerabilidade, Sim. né? Você via pessoas ali que estavam de fato se importando com o que estavam fazendo. Eu acho que o líder tem que ter esse senso de responsabilidade, mas da importância não só do papel da liderança, mas de tudo que está acontecendo ao redor, né? Para mim é uma questão de transparecer que, olha, temos responsabilidade aqui com o dinheiro da companhia, né, com as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, eu enxergo o trabalho como algo de muita responsabilidade, é um negócio de casa, né? Os meus pais, o exemplo que eles deram com o trabalho deles, minha mãe, meu pai lá se matando de trabalhar, foram como eles nos criaram e nos deram condições de crescer na vida. Então eu sempre vi o trabalho dessa forma, e a liderança da mesma maneira, assim, né? É como eu tendo a enxergar. Acho que tentando mais especificamente no como mudou o papel da liderança, acho que você perguntou, o meu VP hoje ele fala, né, que tem o mundo bunny, tem o mundo VUCA, né, volátil, incerto. Ele gosta de dizer que é um mundo louco, né, um mundo louco que a gente vive. Acho que no qual acho que os nossos clientes estão cada vez mais empoderados, e eu acho que o nosso papel, talvez como liderança, é como nesse mundo louco a gente consegue dar mais, ajudar mais nosso time na tomada da decisão, na clareza das prioridades e em liberar as barreiras. Eu acho que talvez isso não fosse tão necessário antes quanto hoje, que acho que você tem muito mais distrações do que é ruído, do que é um problema de verdade. Acho que essa talvez seja a principal mudança. E o time está mais questionador a respeito das coisas também, das decisões, os caminhos que a empresa está tomando, né? Total. E é importante você ser transparente, dizer, estamos indo lá, fazer isso por causa disso e tudo mais. Essa questão de quebrar as barreiras também é bem legal, né? Você ouve muito o time, as pessoas, os líderes falando isso, assim, me ajuda a te ajudar. O que você precisa para que a gente dê o próximo passo? E aí acho que é um papel bacana. Acho que no final das contas é uma construção, né? Né, A gente, como líder, dá clareza, né, para o time, blindar, né, as pessoas que estão lá no dia a dia de outras interferências, para que elas de fato consigam executar aquilo que elas precisam fazer, né? Tendo clareza, né? E priorizando as coisas. Separar o que é ruído, o que é distração. Porque esse mundo tão veloz, né, e com tanta inovação, com tanta coisa que está acontecendo, imagina, a gente vai falar daqui a pouquinho de tecnologia, né, mas imagina o quanto que, né, já não vem de, podia fazer isso e vai acabar meu emprego, enfim, então, quanto de ruído, né, tem e que o líder precisa lidar com isso no dia a dia, né, mas e ainda assim mantendo os indicadores. É verdade. Não Com é? certeza. Uma quebra de paradigma bem complexa. Sempre. Complexa. Sempre. Legal. A gente tem um lema na MSD que assim, cuidar das pessoas é essencial, correr alguns riscos é necessário, mas entregar os nossos compromissos é mandatório, né? É isso aí. Vamos esquecer desse Não terceiro. Ótimo lema. Para não cair no layoff, né? Eu sou do tempo da reengenharia. Sim. Um nome bonito, né?
Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho sobre conquistas, né? Olhando aí a trajetória profissional de vocês, o que vocês entendem que foi uma grande conquista, um momento aí importante de conquista na vida profissional de vocês? Boa. Assim, eu costumo dizer que a gente tende, eu acho que é mais fácil da gente não se lembrar ou da gente esquecer os grandes resultados de eficiência, de custo, qual foi o lead time de 2 anos atrás. Eu acho que o que a gente se lembra mesmo, quando a gente olha num longo período, assim, nos últimos 10 anos, são as transformações que a gente faz através das pessoas, né? Então, a transformação do time, eu acho que hoje, o meu maior orgulho hoje, por exemplo, na minha função, é conseguir permitir, né, ou tirar o melhor do meu time, fazer com que cada um seja a sua melhor versão e permitir com que eles sejam reconhecidos e que cada vez mais reconhecidos como um papel não só de suporte, né, da logística de suporte, mas um papel protagonista, né, que você está ajudando a companhia a vender mais, a ter uma margem melhor. Então, para mim, assim, o meu maior orgulho é a saúde do organizacional e o desenvolvimento que o meu time teve nos últimos 2 anos aí que eu tô lá. Bacana. Legal. Concordo. Você olhar para trás, ver um cenário que existia, o trabalho todo que foi feito, o suor ali, as cabeças pensando e o que vem depois, né? Os desafios, assim. Momentos diferentes em empresas diferentes de transformação aconteceram, assim. Então, isso foi muito gratificante na linha do tempo, né? Na Via Varejo a gente conseguiu, como logística, contribuir muito nos momentos de crise na ocasião, onde uma venda era menor. Então, o trabalho da logística de redução de custo foi fundamental para a questão de melhora de margem e tudo mais, né? Eu acho que foi um ponto marcante ali dentro da Via Varejo, esses 5 anos que a gente trabalhou lá. Legal. Eu gosto de fazer essa pergunta porque geralmente a gente lembra das coisas que deram errado. É verdade. Né? É verdade. E a gente celebra pouco as coisas que deram certo, né? Os momentos certos. E eu achei bacana a resposta de vocês, porque fala da trajetória, né? Fala do filme, não fala da foto, né? Então fala de fato, no final das contas, sobre essa construção que foi feita, né? Baseado em alguns episódios de entregas importantes, enfim, mas primordialmente no resultado que a gente acabou vendo, né, no time. Total. Não é? Muito bacana, né? Muito bom. Na minha época de irmã, eu sempre cito irmã, que é Reinaldo, o merchan, tem que fazer com a gente aqui. Eu li um livro, ainda estagiário, que ele fazia uma analogia entre empresas e uma escola de samba. Então, as aulas da escola de samba são os departamentos, e onde todo mundo está engajado em ganhar. Então, se ganha todo mundo, se perde todo mundo. Mas algumas empresas ainda não têm esse conceito, né? Se ganhar foi porque eu fiz, meu departamento, né? Não tem essa coisa coletiva ainda, como a mentalidade de uma escola de samba, né? Então, todo mundo faz por todo mundo, ajuda em outros departamentos, que são as alas. Se falta alguma coisa, alguém vai lá e tenta suprir, para que no final o resultado seja igual para todo mundo. Então, chegou aqui porque todos contribuíram de alguma forma e ajudaram, né? A empresa não tem esse pensamento, essa mentalidade, né? Não, acho que os projetos de mais sucesso, assim, eles são multidisciplinares, no final das contas, assim. Cada departamento em si consegue fazer grandes coisas, logística sozinha, comercial sozinho, RH sozinho. É importante que cada um faça o seu, mas os projetos multidisciplinares às vezes dão mais trabalho, levam mais tempo até você adequar a comunicação entre as áreas lá e se fazer entender o outro, mas são os que são mais perenes, no fim das contas. Eles vêm, dão certo e continuam. Uma dificuldade é você alinhar pessoas, ego, né? E uma série de empecilhos aí, mas no final o resultado, quando consegue isso, o resultado sempre é verdade. Bem benéfico. É verdade. Eu acho que tem que um pouco de conflito é natural, né? Tem que ter. Se tiver muita paz ali, puxa, logística e vendas, assim, né? Tem alguma coisa errada. Então, algum conflito precisa ter, mas tem que, concordo totalmente, tem que ter essa cultura de colaboração, de vencer junto. A gente, na premiação de vendas desse ano, a gente premiou os melhores vendedores, né? Os que foram além das expectativas. E aí a gente criou um outro prêmio que é o suporte, né?
quem foi o cara que mais te ajudou a vender, né? Qual foi o seu parceiro? A gente chama o campo de vendas, né? Qual foi o parceiro do campo? Qual foi aquele cara da área de suporte que mais ajudou o campo? E acho que demonstra isso muito da nossa cultura, né? Assim, a gente tá aqui junto para fazer isso junto e ninguém consegue entregar nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Quem carrega o piano de verdade, muita gente nem aparece, né? Sim. Te entrega ali na linha de chegada, tá aqui para tocar, mas o cara trouxe de um ponto ao outro, ninguém nem viu, né? Não apareceu aqui do nada o piano, então é legal isso aí. Fazer uma boa dica essa, né? Muito bom. Total. Nessa relação aí entre, né, vendas que é complicado. Que bacana, cara. E vocês não sabiam da corrida de vocês, de logística, de família. Como é que concilia isso tudo? É difícil, né? A pergunta é, dá para conciliar? Exatamente. Dá para ter balanço? Busca de equilíbrio, né? Com certeza. Eu acho que assim, passa muito da gente se conhecer, né? De saber como que a nossa cabeça funciona e como você cria alguns dispositivos para você conseguir ter esse equilíbrio, essa integralidade, né? A gente fala que a vida é uma só, né? Não existe um balanço entre o Pedro profissional e o Pedro pessoal, mas uma integralidade. Então, assim, no meu caso específico, né? Os meus dispositivos são, assim, eu gosto de correr, gosto de pedalar, né? Então, eu procuro sempre me inscrever em uma corrida, uma prova difícil, que eu sei que se eu não treinar, eu não vou conseguir fazer. Então, eu tenho acho que essa forma de eu cuidar de mim, me disciplinar, e a partir do momento que eu começo a treinar, eu começo a dormir mais cedo, né? Eu bebo menos, enfim, vai rearranjando um pouco a minha vida, né? E isso, assim, por exemplo, com a minha esposa, eu tenho toda sexta-feira, meio-dia, a gente tem marcado um almoço nosso, que a gente vai para algum lugar legal, faz um almoço de 1h30, 2 horas, para garantir que a gente tem um tempo nosso sem ali as crianças. Eu funciono assim, sabe? Preciso ter meus dispositivos para ter o meu equilíbrio. Porque se a gente não for intencional, cara, o telefone nunca vai parar. Não para. O e-mail nunca vai parar. A gente gosta do que a gente faz, né? É isso mesmo. A gente tende a ser consumido ali só pelo trabalho. Mas, Chão, pega essa dica aí. Você quer casar agora? Pega essa dica aí. Eu gostei disso, viu? Muito Vou bom. conversar com meu marido já sobre isso. Complemente. Eu já aplico. Eu acho que tem fases assim também, né? Começo de carreira acaba te demandando mais investimento de tempo ali no seu trabalho, né? Então, acho que no começo de carreira, 20 anos atrás lá, eu vivia para fazer essa carreira acontecer e tudo mais, e ver as coisas se transformarem. Hoje em dia, acho que a relação é um pouco mais tranquila, mas lógico que interfere, assim. Sai um pouco mais estressado do trabalho, chega em casa, a hora que você abre o portão, não é todo dia que você consegue deixar para trás ali, assim vai. Estabelecer o diálogo, conversar, falar, olha, hoje não foi bom, não tá legal, ou hoje foi super legal, bacana. As comemorações são super importantes, né? Recebi uma promoção, deu certo isso aqui e tal. Dividir essas coisas boas do trabalho para lá, ainda mais quando a pessoa não é do mesmo segmento. Né? Tipo, a Vitória não é da logística. Então, cara, deixa eu falar aqui o que aconteceu, isso é importante. Tal. Então a gente procura comemorar, vai lá no japonês, come e tal, não sei o que, essas comemorações a gente tem. E o se conhecer, cara, é fundamental mesmo. Assim. Quando der ter um psicólogo, quando der bater papo, se cercar de pessoas também que conversem bacana também, né? Acho que isso é bem importante, porque às vezes a gente está num meio de bad, assim. Se você tiver com 3, 4 que não estão numa vibe de crescimento também, de aprendizado, tiver todo mundo reclamando, putz, você tá ali, você vai acabar reclamando assunto ruim junto. todo mundo tem, né? Pois é. Então vamos sentar junto e chorar aqui, dividir o lenço. Né? Procurar se cercar de pessoas que vão para cima, que fazem as coisas acontecerem. Eu brinco com a Vitória que ela às vezes tem a sensação de vida eterna, assim, que ela vai viver para sempre. E eu tenho uma sensação de que eu tô correndo. Então a gente precisa se alinhar em algumas coisas, assim, para fazer, mas também descansar, também aproveitar. Isso é bacana. Que bom, que bom. Essa pergunta, nosso próximo questionamento é bem interessante. Você que é uma pessoa que adora esse tipo de coisa, eu vou deixar você
Tá bom. Introduzir essa pergunta interessante aí. A próxima pergunta vai falar sobre inovação e tecnologia, né? Eu sou apaixonada por esse tema, então, obrigada. Imagina. Deixa para mim. A gente falou aí recentemente sobre IA, né? Que é o hype, todo mundo fala disso agora. Sim. E tal. Mas vocês, como executivos da logística, né? Como que vocês estão enxergando as tendências de tecnologia? E daí a gente abre o leque aqui, não precisa ser só IA, a gente está falando de automações, sim, robôs, tecnologia quantum, enfim, né? Que tendências vocês estão imaginando aí que vão trazer algumas novidades legais aí para o segmento? Gente, eu tive a oportunidade no comecinho do ano de numa feira chamada South by Southwest ali em Austin, né? Que é acho que é uma das maiores feiras ali de inovação, na qual eu tinha uma expectativa de que fosse muito se falar sobre IA, sobre tecnologia, a parte, sabe, mais pesada do assunto. E, para minha surpresa, eu acho que o grande tema ali da feira de inovação foi sobre a humanização das coisas, né? Que à medida com que as tecnologias se desenvolvem, a gente, como ser humano, acaba se desconectando um do outro, apesar de nunca ter estado tão conectado, né? E que tem um trabalho intencional ali que a gente precisa fazer, de criar conexões, de fazer as pessoas se sentirem pertencendo daquele ambiente, se sentirem valorizadas. Então, fiquei surpreso assim, com uma tendência tão humana da coisa, né? Uma frase que me marcou muito assim, a IA, ela ela vai permitir com que a gente deixe de ser os human doers, assim, os tarefeiros, né? O que vai ali checking, fazendo checklist, executando tarefa, para ser o human being, né? Para você conseguir trazer toda a parte de empatia humana, de relacionamento, de criatividade que hoje a IA não consegue fazer. Então, eu acho que, obviamente, assim, a parte de tecnologia vai acontecer, a IA vai revolucionar, está revolucionando todas as indústrias, mas talvez o que a gente não esteja falando tanto, assim, como que a gente intencionalmente vai ter essa humanização que vai permitir com que as duas coisas caminhem juntos. Interessante o que você falou, e me deixa muito feliz. A gente tem direcionado o podcast muito para isso. A gente fala muito aqui que um dos maiores objetivos nossos, um dos nossos pilares aqui no podcast Log, no painel logístico, enfim, nos eventos que a gente realiza no Brasil inteiro, é tentar humanizar a logística de alguma forma. E quando me perguntam, a maior tecnologia que já foi inventada, na minha opinião, é o ser humano. Só que tem que ser adaptado, tem que ser ajustado, né? Porque quando você fala de tecnologia, IA, chegando, a primeira coisa na cabeça, puta, eu vou perder meu emprego. E já era, para mim acabou. E não é assim, né? Por mais que a tecnologia avance, ainda precisa de um ser humano para apertar o botão, para pôr na tomada, senão não anda sozinha. Total. Né? Para programar, para ajustar, ainda tem que ter alguém que Só que para isso a gente cai nesse gargalo gigantesco que a gente vive hoje, que é a falta de talentos, a falta de pessoas, né? Acho que o maior gargalo hoje do mercado inteiro corporativo é pessoas. Sim. Então, pessoas que não se capacitam, né? Pessoas que não vão estudar para saber mais sobre aquela ferramenta, aquela tecnologia, para que no seu trabalho, na sua função, possa se desenvolver. Então, acho que isso a gente peca muito nisso ainda, né? As pessoas, né, têm essa barreira para ultrapassar, essa quebra de paradigma para ultrapassar, para poder evoluir junto com a tecnologia. E assim, humanizar, trazer o que você acabou de dizer, né? Total. A sensibilidade do ser humano, andar junto com a IA, acho que é bem... E tem a conexão com a operação, né? Assim, a gente vê a IA fazendo um monte de coisa, tem um monte de painel de BI hoje em dia que traz um monte de número, mas precisa que alguém leia aquilo, interprete e saiba o que está acontecendo na operação para conectar, porque às vezes você está numa reunião e tem lá um número e você fala, poxa, o que aconteceu para esse número ter tido uma variável? Se você não vai atrás lá na operação e ver o que aconteceu para que aquele número que era 10 virou 12, você não vai saber responder só olhando o número ali. Então, hoje quando eu penso muito em BI, em IA, eu fico pensando na conexão com a operação real. Por mais automatizada que seja a operação, um dia também vai ser, né? Robôs fazendo as coisas e tudo mais. Ontem eu tive um bate-papo sobre automação, para a nossa operação e tudo mais. Cara, dá para você chegar... No estado da arte, no né? estado da arte. Né? Mas, e o ser humano interpretando, e vendo, e falando, e colocando
aquilo que você faz com os seus colaboradores ali, de entender o dia a dia deles, de estar próximo e tal, isso tem que ter algum tipo de conexão, não dá para deixar desconectado, porque senão não vai fluir, alguma hora vai travar. É isso mesmo. Eu acho que você falou assim, falta mão de obra, mas também o quanto a gente está conseguindo dar tempo e ajudar essas pessoas a se desenvolverem, né? Exato. Cara, mês passado um analista me falou assim, Pedro, você tem uns 5 minutos? Eu falei, claro, né? Chega aí. Ele, não, porque sobrou um pouquinho de tempo no mês passado, que foi um mês mais tranquilo, né? Porque a gente já tinha adiantado antes. E eu dei uma analisada nesse processo aqui, eu revisei o processo, eu criei esse BI, eu falei assim, meu Deus, esse cara só sobrou um pouquinho de tempo, e ele né, fez cara? isso. Se eu ajudar esse cara a ter mais tempo, né? Tirar essas outras tarefas e deixar esse cara mais tempo pensando em processo, pensando em melhoria, visitando o cliente, conversando, entendendo, sabe, os problemas ali que a voz do cliente de fato, cara, a gente consegue revolucionar isso aqui. Então, é ter a pessoa certa com o skill certo, né? Fazendo aquilo que a gente precisa fazer, né? E você pega assim, dentro do back-office logístico, né, toda a parte ali que não está na operação logística, você tem inúmeros talentos, né, e é difícil você às vezes contabilizar ou pedir mais recurso da operação. A operação você vê caixa separada por homem. Você fala, aumentou a venda, preciso de mais homens, porque tanto, assim vai, preciso de mais empilhadeira, preciso de mais equipamento, mais área. Para dentro do back-office, às vezes o cara está sufocado por alguns períodos. Tem gente que ergue a mão, tem gente que ainda não sabe erguer a mão, não pede ajuda e tudo mais. E fica um negócio difícil. E aí cabe ao líder tentar pôr esse olhar e identificar, né? E falar, puta, muito legal isso. Como eu ajudo a destravar esse cara, né? Para ele fazer mais coisas. Isso é bem bacana. E isso gera outro ponto também de reflexão, né? Às vezes a gente está buscando talento no mercado e esquece de vai para dentro, né? Sim. Muitas vezes dentro, esse talvez seja um colaborador que você nem imaginava que está atento, está empenhado, veste a camisa e, poxa, deixa eu mostrar aqui que eu fiz, senão ninguém nunca vai saber. Das pessoas. Por isso mesmo, exatamente. Das pessoas de BI que eu conhecia, assim, todas eram internas. Tinham outra função, planejava abastecimento de loja, mas eu fiz um curso aqui, olha o que eu sei fazer. Investiu. Eu faço atendimento ao cliente aqui, mas eu fiz um curso aqui, olha o que eu aprendi a fazer. E aí ele vai ganhando a responsabilidade. Você sabe, então vamos lá, vamos fazer mais coisas aqui. Tem vários. O importante é a atitude da pessoa, né? O cara quer se desenvolver, ele quer ir além, ele quer entregar mais. O resto a gente ensina, né? Tá tudo certo. Isso, né? A técnica, o conteúdo, vocês ensinam. Mas isso também tem muito a ver com a liderança, né? Com a abertura, com o espaço que a liderança dá, né? Então, esse exemplo que você deu de que ele te buscou, né? Poxa, Pedro, você tem 5 minutos? Né? Então, você abriu esse canal, né? Para ele poder ter essa liberdade de falar com você, né? Que, enfim... às vezes inibe um pouco, né? Imagina, vou falar com o diretor, né? Não posso ficar quieto aqui no meu canto, né? Então, também tem muito a ver com o estilo de liderança que vocês acabam tendo no dia a dia, né? E que eu, voltando no meu ponto, que eu aprendi quando eu era líder ali do armazém, né? Que não ia adiantar eu estar lá na minha sala, ali, fazendo PowerPoint, né? Eu tinha que estar com as pessoas, conversando com as pessoas, e acho que naturalmente você cria a segurança psicológica que permite com que você seja acessível, né? Que as pessoas mostrem as coisas, e aí acho que tudo flui muito mais rápido quando você consegue isso. Eu volto também para o meu estágio, assim, a cada 5 semanas, cada departamento precisava apresentar um projeto de melhoria contínua. Obrigatório, se não tivesse nada muito da NASA, você podia fazer um 5S na sua área e apresentar. Mas existia a rotina. Então você tinha eu lá no almoxarifado de consumo levando um projeto para o diretor. Ele estava lá olhando e prestando atenção. Isso é bem legal. E o bem interessante nisso é quando você tem essa afinidade com o time, você estando lá ou não, o processo funciona. Isso é o que muitos líderes, muitos gestores ficam preocupados. Pô, se eu sair dali, vai parar tudo, a operação cai. E quando você tem a segurança que a equipe está contigo, você pode estar aqui dando entrevista para nós hoje no podcast. É isso. Você pode jantar com a tua esposa sexta-feira tranquilamente, almoçar tranquilamente, porque o time está ali empenhado e o processo vai andar. Isso é cultura, né? O que acontece quando você não está lá olhando, né? Exatamente. Aliás, se quiserem dar um alô aí pro time de vocês também. Muito válido, muito válido. Convidem eles para assistir o podcast. Boa. Bacana. Eu acho que indo nessa linha aí também, né? Que a gente está falando do exemplo,
quem que na carreira de vocês, assim, vocês se inspiraram, né? Então, quem foi uma grande... Ainda que vocês tenham caído de paraquedas, né? Pensando aí na logística, mas pensando como liderança, né? De maneira geral, quem que vocês reconhecem como um grande influenciador, uma grande inspiração na trajetória de vocês? Sim, eu acho que tem uma base muito importante que é da nossa família, né? Acho que, cara, talvez 70% de quem eu sou é por causa ali dos meus pais, então acho que grandes exemplos assim do meu pai de buscar excelência, de tentar fazer muito bem aquilo que você se propôs a fazer, né? De honrar seus compromissos. Da minha mãe, da parte de se adaptar ao ambiente, de conseguir aproveitar as coisas simples e tirar uma satisfação assim da parte boa, da parte estressante e da parte divertida ali do trabalho. E eu acho difícil a gente pegar um líder que essa pessoa me inspirou, porque tanta gente assim inspirou e inspira. Eu acho que cada um contribui de uma certa forma, né? O que eu tento fazer assim, pegar desses meus líderes, cara, isso daqui dessa pessoa é incrível, né? Deixa eu tentar ser um pouco melhor nisso. Acho que, por exemplo, hoje do meu chefe atual, ele é um cara que tem um conceito que chamam de mattering, que é assim, você sentir que você faz parte, se sentir valorizado. Acho que ele consegue fazer isso tão bem que me inspira muito a ser melhor, sabe? Porque eu sei que eu estou impactando o negócio, que eu estou sendo reconhecido, que eu faço parte daquilo. Que é uma coisa que eu, por exemplo, hoje eu trabalho, assim, como eu posso fazer mais isso que o meu chefe faz, que é incrível, também para o meu time, sabe? Como fazer eles se sentirem valorizados por tudo que eles fazem, me inspira muito hoje. Legal. Que legal. Eu fui muito abençoado, assim, nessa questão. Trago o mesmo exemplo de casa, a importância do trabalho eu dou aos meus pais, meu pai, minha mãe, e meus irmãos repetiram a mesma coisa, minha irmã, meu irmão. Todos trabalham muito bem, são engajados naquilo que fazem. Das lideranças é isso, assim, você tem líderes inspiradores ao longo do caminho, né? Cada um com a sua característica. Um cara vai te incentivar a ser mais direto, um cara vai te incentivar a planejar melhor, um cara vai te incentivar a fazer uma coisa ou outra diferente. A gente tem que capturar o melhor de cada um ali. É difícil nomear, porque eu fui muito abençoado nessa trajetória toda, né? Mas a gente tem que estar com o radar ligado para pegar o melhor de cada um, né? E entender o que a gente vai adaptar e fazer para nós ali, né? Com todos você vai aprender alguma coisa, né? Sim, precisa. E sabe que tem uma coisa interessante, assim, porque geralmente a gente, quando vai responder essa pergunta, assim, sempre fica imaginando com quem esteve acima da gente, né, nas empresas e tal, e o que você acabou aprendendo com elas. Mas eu tenho percebido com o passar do tempo de que muitas outras pessoas que estão em posições, né, na mesma que a sua, ou abaixo de você, também inspiram a gente, né? E você fala, nossa, olha o jeito que essa pessoa lidou com essa situação. Verdade. Não é? E é interessante, eu tenho começado a prestar mais atenção nisso, assim, sabe? Como é até bacana dar esse feedback para essa pessoa, né? Com certeza. Eu queria fazer um agradecimento, agora que você falou, e faz todo sentido. Quando eu mudei da Gafor para Via Varejo, tinha um supervisor de roteirização lá, o Henrique, que foi quem me recebeu. Eu não tinha mesa, eu sentava na cadeira do Henrique lá, e ele era supervisor há tempos da roteirização lá, uma pessoa super da casa, conhecia todos os processos, mas super simples, super humilde, me recebeu tão bem. E Henrique, obrigado por ter me recebido bem, demais. Porque foi um conforto, assim, era um cara que eu podia confiar, e ele trocava e ensinava com uma paciência incrível, assim, muito bem lembrado. Que bacana, muito bom. Né? Acho que ainda um pouco nessa linha, né? Acho que eu aprendi que ter um time diverso, né, ajuda muito a gente ter melhores resultados, né? E eu acho que particularmente, assim, tendo pessoas que hoje, por exemplo, reportam para mim que são muito diferentes de mim, me ajudam muito, cara. Porque eu tenho um que é super pragmático e ele fala assim, Pedro, você está complicando, ó, vamos fazer... E é legal, porque você fala, putz, será que eu tô mesmo? Pera, deixa eu voltar aqui, né? Pegou aquela rota. Eu tenho um que, cara, ele sabe, não tem zero medo de falar ali o que ele pensa.
falo, cara, puta, obrigado por esse feedback, cara, não, você tem total razão, temos que fazer isso. Nem sempre a gente concorda, mas sim, eu acho que, obviamente, tendo um time diverso, eu aprendo muito mais do que se eu tivesse um monte de gente parecida comigo. Tem dúvida. E vai abrindo aquela liberdade do cara, pô, isso aqui tá errado, ele não tá enxergando. O diretor, como é que eu faço isso para ele? Então acaba te abrindo as possibilidades, deixa mais em casa, mais atento, isso é muito bom. Porque às vezes você vai, né, num processo de avaliação de desempenho, pedir o feedback 360 e essas pessoas se sentem tão compelidas a te dar um feedback, né? E, poxa, com quem você passa a maior parte do tempo e que você trabalha junto, você constrói as estratégias junto, eu quero te ouvir, né? Até para eu melhorar como líder, não é? É um negócio bacana isso. Verdade. Legal. Pô, e qual é a visão de futuro de vocês? O que vocês enxergam de futuro? Qual o legado que vocês querem deixar para essa carreira brilhante que vocês estão traçando aí? Cara, eu acho que assim, meu legado pessoal é mais que a gente consegue entregar resultados excepcionais tendo um clima leve, se divertindo. Eu sinto que desde sempre assim na logística é um pouco tenso, né? Um pouco, está sendo delicado. Então, eu acho que se você cai nessa de estar o dia inteiro tenso, ao longo dos dias, acho que isso te consome. Então, como que a gente, consegue fazer isso de uma forma leve? Acho que para mim é o principal legado. E acho que, de novo, na parte de time, né? Assim, como a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, a assumirem protagonismo, a serem reconhecidas. Acho que é o meu, que eu falei, o meu maior orgulho e talvez o meu maior legado, de deixar uma organização que talvez antes era muito vista como suporte. Hoje sim somos um suporte, mas somos protagonistas no suporte que a gente entrega, né? A gente está aqui para ajudar o negócio, não só para fazer o que pedem. Sim. Eu quero repetir meus pais na prática, assim, pessoalmente falando, que vale a pena trabalhar, vale a pena se esforçar, que olhem o Márcio como profissional um dia e digam, poxa, valeu a pena o esforço, o trabalho, a dedicação e tudo mais, né? Eu penso dessa maneira. Total, né? Acho que num mundo tão imediatista, né, que a gente tem hoje, a gente tem que valorizar a jornada, o esforço, né, a resiliência. Legal. Gente, o tempo passou muito rápido, a gente está aqui quase. Para quem estava ansioso para começar. Terminamos aqui. Como que foi para vocês? Foi ótimo. Que bom. Dá para falar mais, se quiserem. Tá ótimo. Olha, vamos lá. Se vocês pudessem resumir em uma única palavra ou uma frase, o que significa ser um profissional da logística? Qual seria? Uma palavra? Uma frase, então. Vamos melhorar um pouquinho. Se eu tivesse algumas palavras, né, seria, acho que disciplina, resiliência, acho que empatia e um toque de criatividade. Acho que é isso que a gente precisa. Sim. Esse jogo de cintura, né? Eu vejo como, principalmente para quem está chegando no mercado, como oportunidade, assim. É uma carreira de oportunidades. Você tem N áreas dentro da própria logística para fazer, você tem N coisas para fazer no seu dia a dia. Tem o que tem que entregar, beleza, mas tem o que tem que inovar também. Então, eu olharia a logística como oportunidade. Para quem está pensando o que fazer da vida, é meio difícil falar, vem que a água está quente e tal. É verdade, assim. verdade. Mas a carreira de logística é uma carreira hoje de oportunidades. A gente alcançou bastante coisa enquanto departamento, representatividade dentro das empresas, mas tem muito mais o que se fazer ainda enquanto logística dentro das empresas, dentro da sociedade como um todo, enfim. Acho que tem empresas hoje que se acha que faz uma coisa, mas na verdade ela é uma empresa de logística, né? Ela está ali, é a logística que move aquela empresa. Então, eu acho que tem um mar de oportunidades para quem quer ser um profissional de logística. Bacana. Eu acho que eu até talvez deveria ter falado, assim, como nesse meu momento de que eu
ia para manufatura, mas decidi ficar na logística. Eu acho que é um pouco nisso, sabe? Eu vi que na logística tinha tanta oportunidade, tanta coisa para fazer. Você conseguia impactar tanto no negócio, seja com um melhor serviço, porque no final você está ali na linha de frente com os clientes, com uma eficiência operacional, melhorando a margem. E eu conseguia fazer isso, por exemplo, no caso, comparando com a manufatura, de uma forma talvez mais fácil, mais rápida do que você mexer num processo, numa máquina, numa engenharia, sabe? Sim. Que eu falei assim, cara, é isso que eu gosto. Rever toda uma linha de produção e tal, é verdade. Gerar o impacto, né? Tem muita oportunidade, consequentemente você consegue gerar um impacto talvez mais fácil, um impacto maior, porque assim, como você disse, tem muita oportunidade. A logística tem um papel fundamental, né, na experiência do cliente, porque é quem está lá face to face com o cliente no final do dia, né? E tem muitos estudos já que dizem que quanto menor o seu prazo de entrega, maior é a conversão de vendas. Sim. Então, assim, vê o impacto direto, né, no NPS, que vai trazer retenção desse cliente, né, que vai fazer com que esse cliente volte a comprar, né? E quando você também promete uma entrega melhor, se a sua logística é eficiente nesse nível, o business fica perfeito, né? Então, o cliente satisfeito, novas vendas. E aquilo da interação com as outras áreas, né? Assim, chegou um momento na Via Varejo, por exemplo, que a gente já tinha acertado as questões logísticas e visitava as áreas comerciais, gerentes de venda, regional das lojas e tal, e fazia trocas. Ah, mas eu preciso de mais prazo, né? Meu prazo tem que melhorar aqui. Aí você ia com o indicador de que, olha, mas a venda não demanda mais veículo para a sua região. Mas vamos fazer um teste? Vamos. Então eu vou colocar mais um carro, você vai ter mais frequência, a gente senta daqui um mês e acompanha. A venda aumentou? Mantém a frequência nova, então beleza, ok. Não aumentou? A gente volta para a frequência que estava. Então essa maturidade de conversa entre as áreas, quando a gente alcança, de novo, traz benefício, né? Bacana. Importante vocês disseram, a gente tem muitos jovens que nos assistem, que acompanham o podcast, acompanham o painel, e vindo de dois gestores do quilate de vocês dois, dizendo que na logística tem oportunidades, né, na logística é uma carreira interessante, que você pode pular sem medo de paraquedas, que ele vai abrir, e está aqui o resultado na nossa frente hoje. Eu fico feliz, e mais uma vez eu digo, nós acertamos a condução do podcast nesse sentido, que é mais um pilar que a gente bate muito aqui, questão de incentivar, de motivar, de buscar talentos, né, de mostrar para essa garotada que está aí meio indecisa, pensando em ser TikTok, e nada contra, YouTube, nada contra, mas não são carreiras sólidas, né? Então, você vem para uma área da logística, por exemplo, tem esse monte de perspectiva, muita tecnologia, né, já que eles gostam disso, muita tecnologia, muito aprendizado. Eu acho que é interessante, para a gente é muito, muito gratificante ouvir dois profissionais do quilate de vocês falando isso. E nosso slogan tem tudo a ver com isso, né? O podcast Log hoje, onde inspiração, inovação e pessoas movem a logística. Sim. Então, vocês estão vendo a gente aí, vocês são jovens, né? Acompanhem esse conteúdo, se inspirem, vão buscar conhecimento. A logística tem um mercado amplo para você. E, enfim, vai te dar um futuro muito mais sólido do que ser influencer, e nada contra os influencers, pelo amor de Deus. Mas aqui você tem muita mais possibilidade, né? Que o céu não é o limite. Literalmente isso. Poxa, estamos chegando ao fim. Quando é bom, passa rápido, né? Passa muito Eles estavam rápido. com medo de, poxa, como é que e agora? O bate-papo tão descontraído que a gente fica, quando acaba, a gente fica até triste, mas... A gente queria super agradecer a presença de vocês aqui e vocês dividirem histórias pessoais, histórias profissionais aqui com o nosso público, né? Acho que é super rico, as pessoas se identificam, né? E movem, né? As decisões, né? Então, para que novos integrantes desse segmento não caiam de paraquedas, mas escolham intencionalmente a carreira, não é com tanta oportunidade, assim, é bacana eles aprenderem a partir da história de vocês, né? Excelente. Que bom, obrigada mesmo. Obrigado mesmo. E chegamos ao fim de mais um podcast Log, o maior podcast da logística brasileira, onde inspiração move as pessoas, né? Logística é algo que nos alimenta a alma, um negócio bem interessante. Sim. Essa é uma realização do Grupo Painel Logístico, e você que está nos assistindo, curta, compartilhe, deixe um comentário lá pra gente, faça pergunta para os nossos convidados que a gente vai repassar para eles com o maior prazer, deixe seu joinha, e agradecer mais uma vez nossos patrocinadores aqui, a Bertolini, a Emplaca, Bisuanga Brasil, a Doc Steel, a Kaizen, R2 Barcode, a Rishi Soluções, Instituto Painel Logístico e Clave Consultoria.
Suas considerações finais, minha parceira. Muito obrigado, né, a todos os nossos patrocinadores, aos nossos convidados, né, ao painel logístico, ao nosso público aí, né, que fielmente aí vem participando, vem se engajando aí com os nossos podcasts. Obrigada pela participação de todos. Curtam, compartilhem e nos siga no nosso canal do YouTube. Grande abraço a vocês, até o próximo episódio. Até logo, pessoal.